17 lições que eu aprendi com Phil Knight, o fundador da Nike. Todas as lições que eu aprendi, que eu vou apresentar aqui para vocês, estão no livro dele, A Marca da Vitória, uma autobiografia que ele escreveu sobre ele mesmo. E é um livro grande, é um livro bacana. A primeira autobiografia que eu li tem 382 páginas, publicado pela Sextante aqui no Brasil, e tem uma porrada de elogio de atletas, né? De quem é do meio esportivo. Tem aqui André Agassi, que foi um tenista, se não me engano. Lisa Gênova, autora de Pra Sempre Alice, da ESPN. Tem uma porrada de elogio aqui ao livro. E eu também deixo um que é muito bom. É bem bacana. Conta toda a história do Phil para a criação da Nike. Desde o início, quando ele terminou na faculdade lá, ele apresentou o TCC falando sobre a indústria de tênis esportivos e o quão grande ela era, quanto ela podia ser explorada ainda. Isso em 62, 1961, algo nessa data. Esse livro é quase como se você tivesse sentado frente ao Phil Knight e escutado toda a história dele, ele te transmitindo todos os valores, cada perrengue, o que ele aprendeu em cada situação. Eu particularmente achei bem interessante, é como se tivesse sido mentorado por ele. E ser mentorado pelo fundador da Nike não é pouca coisa, né? É extremamente interessante, vale a pena a leitura. Ou para quem tiver interesse, eu vou deixar o link do livro aqui na bio. Pela Amazon, foi baratinho, acho que foi uns 30 e poucos reais. Nesse livro ele separa os capítulos em anos. Então ele começa em 1962 e termina ali em 1970, se não me engano, o último evento dele. Aí ele dá um pulo para 2007, que é a reflexão no final, na conclusão. E no início, lá em 62, ele fala quando ele tinha terminado a faculdade, quando ele estava meio perdido sobre o que fazer da vida, sobre o objetivo dele, sobre a motivação. Vai conduzindo por esse caminho até o momento que ele pede dinheiro emprestado para o pai, para fazer umas viagens, fazer um mochilão, ir para o Japão, fazer uma parceria com uma possível empresa. E o pai dele dá o sim para ele, ele conta sobre o nervosismo de ter pedido, né, aquele... Você terminou a faculdade, ao invés de falar para seus pais que quer atuar na sua área principal, você quer viajar ao mundo, quer ser mochileiro. Então ele transmite todo esse suspense, toda essa tensão nesse início já. E nesse mochilão que ele fez, ele conseguiu o dinheiro com o pai dele, o mochilão é comprar passagem só de ida, né, e você explorar e sobreviver no lugar. Ele conta as experiências que ele chegou a vender, por exemplo, enciclopédia no Havaí, que foi o primeiro destino dele. E foi com um amigo, o amigo não quis sair do Havaí, ele teve que continuar a jornada sozinho. Tudo isso são coisas que ele vai detalhando no decorrer da biografia. Depois do Havaí, ele passou por mais alguns outros países, se eu não me engano, foi para o Japão, em empresa Onitsuka, não sei a pronúncia, e fazer a primeira encomenda, foi visitar a fábrica, né? E acabou se apaixonando muito pelos modelos de tênis que eles apresentavam lá, o que o fez querer ser revendedor dessa marca lá nos Estados Unidos, lá no estado do Oregon. Nem sei se o Oregon é um estado. E depois de uma reunião com os representantes da fábrica, ele se apresentou como uma empresa grande que vendia calçados ali naquela região, e ele nem tinha empresa aberta ainda. Ele lembrou no momento lá que ele tinha umas fitas azuis das competições de corrida que ele participou na época da faculdade, isso é muito importante, inclusive. O nome de Blue Ribbon, disse que a fábrica era Blue Ribbon, não sei se tem a pronúncia. E nisso ele conseguiu fazer um primeiro pedido para testar os produtos, um pedido de $50, que adivinha, ele não tinha o dinheiro. Aí ele pediu para o pai dele o dinheiro, recebeu e fez o pedido. E ele foi continuar a viagem dele, passando por vários outros lugares, conhecendo, até voltar para casa dele. E chegou antes dos tênis também, até ficou desesperado com esse momento. Vale lembrar que 62 é um período muito perto ali da Segunda Guerra Mundial, onde teve o evento de Hiroshima e Nagasaki. Então ele cita sobre a atmosfera como estava mais pesada, de alguns lugares mais destruídos ainda da guerra, com problemas, né? Não estava bacana. A situação do Japão não estava 100%. E até falar de migração dele, sobre os negócios serem feitos no Japão de forma mais prática, a galera ser mais resiliente quanto a isso, não ter passado por essa atrocidade, mas ter relevado, sabe? Conseguir lidar de forma tranquila com aquilo, não deixando interferir nos negócios. Então, sem mais enrolação, eu vou passar aqui para você o que eu aprendi com esse livro, A Marca da Vitória, de Phil Knight. Os covardes nunca começaram, os fracos morreram pelo caminho e nós estamos aqui. Já no começo do livro, ele fala sobre a frase de um professor que ele gostava muito e ele costumava repetir bastante, que é esse verso do início, né? É uma porrada sobre a resiliência, sobre o trajeto, sobre os sobreviventes, mostrando que, além da coragem de começar, é extremamente importante você ter força para terminar o que você começou. E que, apesar de todas as complicações que vão aparecer no caminho, você precisa concluir aquilo, porque no final o que importa são aqueles que terminam o processo, não, pelo menos sobrevivem ao processo. Eu apenas não queria perder. E na sequência ele, refletindo sobre a vida, sobre ter acabado de sair da faculdade, sobre estar buscando uma motivação, um objetivo de vida, ele diz assim: lá no
fundo eu buscava algo diferente, algo mais. Tinha uma sensação dolorosa de que o nosso tempo é breve, muito mais efêmero do que jamais saberemos. Tão breve quanto uma corrida pela manhã. E queria que o meu tempo significasse alguma coisa. E que tivesse um propósito. E que fosse criativo. E importante. E, acima de tudo, diferente. Eu queria deixar uma marca no mundo. Queria vencer. Não era bem isso. Eu apenas não queria perder. Esse trecho, né, essa parte do livro me lembra bastante uma ideia apresentada, se eu não me engano, no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson, que ele fala sobre o pensamento da via negativa, que é basicamente você, se você não tiver definido exatamente o que você quer ser, o que você quer, você parte para a definição do que você não quer, do que você tem certeza do que você não quer. Por exemplo, uma pergunta que às vezes complica muito na sala de aula, né, período de escola, às vezes até faculdade, é o que você vai ser quando se formar, quando crescer, quando sair daqui. E eu, particularmente, tinha muita dificuldade em responder isso. Talvez até hoje ainda tenha um pouco. Não é muito claro o que eu quero ser. Mas, não tendo a certeza de onde eu quero chegar, eu tenho muita certeza de onde eu não quero estar. Pô, ninguém quer ser pobre, ninguém quer ter uma família desestruturada, ninguém quer ter problema de saúde, ninguém quer morrer antes de envelhecer. Bom, talvez até queiram. Mas eu posso afirmar que isso são coisas que eu não quero. Então, se eu sei que eu não quero nenhuma dessas coisas, eu sei mais ou menos para onde eu tenho que ir. Ou para onde eu não tenho que ir. Que torna muito mais prático e muito mais fácil de escolher do que buscar ser assertivo, muito assertivo em algo e ter a chance de o que você quer de verdade não ser nada daquilo, ser algo totalmente diferente. Gostando ou não, a vida é um jogo. O Phil, fundador da Nike, era um atleta na época da faculdade. Ele se formou e acabou mantendo vários dos hábitos que ele tinha na época da faculdade mesmo. Um deles, inclusive, foi a corrida. Ele tinha o hábito de correr quase toda manhã, 10 quilômetros, para pensar. Era o momento que ele tirava para refletir. E ainda no mesmo capítulo ele solta essa outra reflexão, né? Não é nem uma reflexão, para mim fala muito isso. Gostando ou não, a vida é um jogo. E agora já é parte da minha opinião. Querendo ou não, você tem que identificar o seu lugar naquele jogo, nesse jogo da vida, na sua vida. Como assim? A gente partindo do princípio básico de todo jogo, tem quem joga e quem arbitra, né? Quem apita, quem corrige, quem decide as regras, o juiz. Então, se você é alguém que está dentro de campo, dentro das linhas e tem um jogo a ser feito, tem uma regra a ser seguida, não tem por que você querer apitar. No futebol, a galera gosta de brincar, né? Você joga ou você apita. E é bem disso, é bem o sentido. Se você está dentro da quadra, se você está dentro da quadra, a sua função é desempenhar durante o jogo. Não ficar querendo reclamar da arbitragem, do juiz, é fazer o seu melhor dentro das regras. E se você é o juiz, é o árbitro, a sua função é gerenciar quem está lá dentro. Você consegue até definir as regras, vamos dizer assim. O mais importante disso é você entender qual a sua função naquele momento. Se você tem que desempenhar ou se você tem que controlar o jogo. E se você pretende mudar as regras do jogo de alguma forma, o jeito mais prático de fazer isso não é dentro do campo você reclamar com a arbitragem. É você conseguir passar para o lado da arbitragem e de lá você definir e gerenciar as regras, assim tornando mais justo para quem está jogando. Mas para passar do outro lado, falando da vida, você tem que desempenhar muito bem no que você faz agora, dentro de campo, que vai te permitir ser o supervisor, ser alguém que coordena, que comanda e que dita as regras daquele lugar. O mundo é feito de ideias malucas. A história é uma longa procissão de ideias malucas. As coisas que eu mais amava, livros, esportes, democracia, livre iniciativa, começaram com ideias malucas. Além disso, poucas ideias são tão malucas quanto a minha atividade favorita, correr. É difícil, é doloroso, é arriscado. As recompensas são poucas e nunca são garantidas. E depois dessa parte ele complementa mais abaixo um pouquinho. Ele tem um outro trecho muito bacana, um outro trecho muito bom. Deixe que todos chamem a sua ideia de maluca. Apenas continue, não pare. Nem pense em parar enquanto não chegar lá e não pense muito sobre onde fica esse lá. O que quer que aconteça, não pare. Essa aqui não tem muito o que dizer, é autoexplicativa. O que quer que aconteça, não pare. Inclusive ele diz embaixo também que é talvez o único conselho que qualquer um de nós ou que todos nós devamos dar para os outros. Nem todas as pessoas do mundo gostarão de nós ou nos aceitarão. E de que muitas vezes somos deixados de lado justo quando mais precisamos sentir que fazemos parte de algo. Essa lição ele aprendeu enquanto vendia enciclopédias no Havaí, quando ele estava na primeira parte da viagem dele, tinha conseguido fazer o pedido do dinheiro para os pais. Para o pai, estava durante a viagem dele e viu que ele era um péssimo vendedor de enciclopédia. E também não sabia lidar muito bem com a rejeição. Aí ele teve consciência disso, de que nem todo mundo
vai gostar da gente. E que muitas vezes a gente é deixado de lado justamente quando a gente precisa se sentir parte de algo, participante, integrante daquele momento, né, daquela situação. E tá tudo bem. A vida é assim, nem todo mundo, aliás, ninguém consegue agradar a todo mundo. É impossível. Até porque vem uma questão de perspectiva aqui. Muitas das vezes algo que é bom pra você ou pra alguém pode ser ruim pra outra pessoa que tá ali naquele meio ou na proximidade, ou pode ser visto como ruim pra outra pessoa. Você pode gostar de suco de amora e pode existir pessoas que não gostam de suco de amora. A sua fruta favorita pode ter pessoas que não gostam. E tá tudo bem, esse é o normal. Só que você precisa compreender isso para que isso não te impeça de seguir em frente, não te impeça de executar. E só um parênteses aqui. Autenticidade e babaquice são coisas totalmente diferentes. É bem fácil você discordar de uma pessoa, você mostrar que você tem opinião divergente e continuar mantendo a integridade, a elegância, sabe? A comunicação alinhada. Em resumo, não tenta empurrar suas ideias pro coleguinha e nem critica as deles que não interferem no meio, claro. Deixa cada um seguir a sua vida e vai ser feliz, tá bom? Estamos acertados? Valeu! Não existe nem futuro nem passado, só agora. Às vezes acontecem coisas que marcam a gente de uma forma profunda. Podem ser coisas boas ou coisas ruins, mas marcam a gente. E às vezes a gente fica preso nesses momentos também, como eu era mais forte, eu era mais inteligente, ou eu podia, talvez, e se. Ou então também a gente fica pensando muito sobre o futuro, né? Tem muitos pensamentos sobre o futuro, sobre, não no sentido bom, no sentido ruim, claro, de o que pode acontecer se eu fizer isso, ou se eu fizer aquilo, ou se eu não fizer nada, ou se eu, sei lá, sair daqui para outro lugar. O que pode acontecer, o que pode não acontecer. E esse é o tipo de pensamento que acaba deixando a gente mais ansioso. A gente fica mais ansioso quando tem uma ação definida do que tem que ser feito. E nesse trecho ele fala bastante sobre a importância do agora. É uma reflexão que ele tem observando a cultura asiática, né? E enquanto é relevante o agora, o quanto eles falam que o agora é importante. Porque se eu tomo uma decisão agora, se eu ajo de uma forma agora, eu não consigo controlar tudo o que vai acontecer depois disso. E quando essa situação passar, a minha ação já está no passado, eu já fiz, não tem como eu alterar. No máximo eu posso usar ela para analisar e otimizar, se eu quiser um resultado diferente do que o resultado que ela me gerou. Então não tem tanto porque você se prender ao passado, porque é algo que já aconteceu, é imutável, você pode usar ele no máximo para análise e melhorar, e o futuro não está totalmente sob o seu controle. A única coisa que você consegue controlar totalmente é o seu presente, é o que você vai fazer agora, nesse exato momento. É o like que você vai deixar nesse vídeo aqui, porque a gente precisa do seu like, da sua inscrição. E que você clique no sininho. É muito bom fazer esse CTA. Muito bom. Não espere nada, não procure nada, não se apegue a nada. Aqui ele traz uma lição bem importante sobre desapego e gratidão. Muitas das vezes a gente tem aquelas conquistas excepcionais naquele momento. Você conseguiu sua graduação, você conseguiu seu primeiro lugar naquela competição que você estava participando, e aquilo acaba prendendo muito de nós, da nossa identidade naquilo. Eu sou o campeão disso, eu sou formado em isso, eu sou, ou que acaba virando eu era. Sai do presente e passa muito para a reflexão passada. E isso acaba te limitando muito, que se você mantém a identidade de algo que já passou, ela te impede de alcançar algo mais à frente, de buscar uma nova identidade. Você se limita muito àquilo, te restringe muito, o seu leque de opções fica muito curto. Então é importante que você não fique tão apegado às coisas, a resultados passados. E em resultados, não precisa nem falar de objetos, né? Você se prende muitas vezes a objetos que te dão mais prejuízo, a pessoas às vezes que te dão mais prejuízo, você tem um relacionamento negativo, você mais contribui do que recebe. E não que você tenha um relacionamento pensando no que você recebe. Mas se você se sente desconfortável com isso, está na hora de desapegar. E mais uma vez, retomando a situação do presente, o lance do presente, a importância do presente, que é o que vai de tudo. O agora, o momento que vai definir o futuro e também definir o passado. O agora é o mais relevante, mais uma vez sendo lembrado pelo Phil. Esse Phil é inteligente, cara. O homem que move uma montanha começa carregando pequenas pedras. Nada cai do céu, nada vem do dia para a noite. Mas a gente tende a enfocar somente nos grandes resultados. É incrível.
Só os grandes resultados são os que chamam a atenção. As montanhas que são movidas são as coisas que realmente chamam a atenção. Ninguém costuma reparar para as pedrinhas no início, que são tiradas de um lado para o outro. Só quando o monte já é bem grande, já tem uma montanha formada, que você costuma chamar alguma atenção. E nada começou grande. Nada mesmo começou grande. Se começou grande, provavelmente começou tarde. Então, o processo é gradativo, o processo é lento, é pouco a pouco, passo a passo, até se tornar algo relativamente grande. Não, relativamente não, totalmente grande, algo relevante. Você é lembrado pelas regras que quebra. As regras, em alguns ambientes, muitas vezes, ou para não dizer todas, servem para limitar aqueles que estão no meio. Em que sentido? Para você ter mais controle sobre o meio, né? Se não tiver regra, você não tem controle nenhum. E aí acaba que não vai para lugar nenhum também. Então, às vezes, as regras são até uma questão de segurança. Aqueles que sempre seguem o padrão, que fazem tudo que o regulamento diz, eles são considerados excepcionais naquele meio. Principalmente, eles fazem aquilo com alguma maestria. Mas não são muito memoráveis também. Por quê? Bem contra-intuitivo, né? Quando acabei de falar sobre entender as regras do jogo e tudo mais. Mas vamos lá. Se você quebra uma regra, você é lembrado pelo resultado que você conseguiu. Seja ele positivo ou negativo. Mas você é lembrado, você fica dentro, você marca a memória de todos que estiveram lá. Você é lembrado de forma positiva ou negativa, mas lembram de você fica mais marcante. E qual o lance aqui? Muitas das vezes, as regras são algo antigo e obsoleto. Então, com um resultado positivo, às vezes otimizando algo que já acontecia, ganhando tempo, aumentando o resultado, coisa nesse sentido, você é lembrado por quebrar essa regra de forma positiva. E se você quebra e só tem problema, você também é lembrado, mas de forma negativa. Então isso é um incentivo para você sair por aí quebrando todas as regras? Não! Isso é apenas um lembrete que você é lembrado pelas regras que você quebra. Apenas isso. Não diga às pessoas como fazer as coisas. Diga a elas o que fazer e permita que os surpreendam com seus resultados. Essa aqui é uma chave mestra de gestão e liderança, né? Muitas das vezes você tem mão de obra qualificada para executar aquela função, você tem parceiros muito bons para fazerem muitas atividades e, às vezes, o processo de controle você quer que seja feito seguindo aquele passo a passo que você testou, que você validou. E, às vezes, não é preciso isso. Às vezes tem uma forma mais prática de fazer, às vezes tem uma forma melhor de ser feito. E ele reforça muito a importância de dar liberdade para os seus liderados, para aqueles que estão com você. Então, em vez de pedir exatamente que algo seja feito daquele jeito, daquela forma exata, você pode dar mais liberdade pedindo só o resultado. E a pessoa vai buscar por meios de alcançar aquele resultado. Claro, se você quer ter mais controle de todo o processo para chegar do ponto A ao ponto B, é extremamente importante que você diga o passo a passo. Se você precisa daquele tempo, daquele jeito exato. E se a pessoa às vezes não tem tanta qualificação para fazer aquilo. Mas se você quer apostar em resultados, em otimização, você pode dar muito mais liberdade aos seus liderados, dizendo para eles o que você quer como resultado e deixando eles agirem naturalmente com os conhecimentos que eles já têm. Sem vitória não há sobrevivência. Quem define o rumo da história é aquele que venceu. Pensa comigo, muito do que a gente considera certo e errado hoje é porque os ideais do outro lado foram destruídos, perderam em alguma batalha, em algum confronto, seja ele direto ou indireto. E o vencedor é aquele que acaba ditando a regra. Como assim? Pensa comigo o quão diferente seria o mundo que a gente está hoje, que a gente vive hoje, se na Segunda Guerra Mundial Hitler tivesse ganhado, por exemplo. Coisas como o nazismo, que a gente abole hoje, que todo mundo tem como errado, que tirar vidas é errado. É uma definição. Poderia ser visto como certo, já que era a bandeira que ele defendia naquela época. E talvez toda a nossa realidade de hoje, que interpretamos o que é certo e errado, fosse totalmente o contrário. Então, o vencedor, o sobrevivente, é quem define as regras. E sem vitória não tem sobrevivência, o outro lado acaba sendo extinto. Acreditar é irresistível. Então, por que vender tênis era tão diferente? Porque eu percebi não era uma venda. Eu acreditava na corrida, acreditava que se as pessoas saíssem e corressem alguns quilômetros por dia, o mundo seria um lugar melhor. E acreditava que aqueles tênis eram os melhores para se fazer isso. Notando a firmeza da minha crença, era como se as pessoas quisessem um pouco dela para si mesma. Acreditar, decidir. Acreditar é irresistível. Ele passa a frase no momento e está refletindo por que ele fez tanto. Ele não conseguia entender
O que ele conseguia? Ele percebeu com isso que as pessoas não estavam comprando o tênis dele, estavam comprando a crença dele naquilo, na corrida. A paixão que ele sentia por aquilo, ele conseguia transmitir através da venda. A reflexão é que é importante a gente acreditar naquilo que a gente faz. Se você não for a primeira pessoa a comprar o seu produto, para quem você vai conseguir vender? Se você não levar a sério o que você vende, o que você pratica, quem mais vai levar a sério? A arte de competir é a arte de esquecer. Você deve esquecer os seus limites, deve esquecer as dúvidas, a dor, o passado. Você deve esquecer aquela voz interior que grita e implora. Não dê nem mais um passo. E quando é impossível esquecê-la, você precisa negociar com ela. Pensei em todas as corridas nas quais a minha mente queria uma coisa e meu corpo outra. Naquelas voltas em que tive que dizer ao meu corpo: você tem excelentes argumentos, mas vamos continuar mesmo assim. Aqui, ele reforça de novo aquele pensamento asiático, a origem da parte asiática que ele tinha, sobre focar no agora, no objetivo de agora, nesse caso. O que ele queria, o que o corpo dele queria. Na verdade, o que a mente dele queria, né? Porque o corpo, nessas situações, quer parar, quer descanso, quer paz. Só que a mente não negocia, é o lance da mente comandar o corpo, que é extremamente válido para todas as situações. Quantas vezes você enfrenta a dificuldade que é só largar tudo e descansar, e dormir, e jogar, e conversar com alguém, e pegar o Instagram e ficar olhando Reels? Então, nesse momento, você tem que usar a sua mente para dominar o corpo e executar aquilo que precisa ser feito. No fim das contas, eram os meus números que seriam lembrados. A corrida nos faz ter um enorme respeito pelos números, porque você é o que seus números dizem que é, nada mais, nada menos. Se eu fizesse um tempo ruim em uma corrida, poderia ser por várias razões. Lesões, fadiga, coração partido, mas ninguém se importava. No fim das contas, eram os meus números que seriam lembrados. Esse trecho fala muito comigo, principalmente porque ele vai de encontro com a filosofia que eu compartilho, uma filosofia de vida. No fim do dia, ou você mostra resultados ou você conta histórias. Quem não tem resultados, normalmente, principalmente quando tem prazo, até empresa, você vai conseguir pegar esse exemplo prático. Sempre tem um porquê não alcançou aquilo, o porquê do resultado dela, tem que contar o porquê. Não é só não bati a meta hoje, não finaliza assim, não é interessante. Ela tem que se explicar e contar uma história do porquê ela não bateu a meta hoje. O que é diferente da pessoa que alcançou a meta, que cumpriu aquilo que tinha prometido. Ela entrega e ali acabou o assunto, você não tem que explicar, porque o seu trabalho falou por si só. Então é o que é muito relevante, a questão da qualidade, do comprometimento. E essa frase, esse trecho remete muito a isso, né? No fim das contas, o que vão ser lembrados são seus números, seus resultados, não as histórias que você conta. Não porque você não conseguiu fazer aquilo. É o que você entregou que vale. Todo mundo é atleta. Se você tem um corpo, você é um atleta. Essa frase foi dita pelo professor e técnico e sócio também do Phil Knight, Bill Bowerman. Ele é muito relevante no mundo das corridas e até na parte da criação e desenvolvimento das tecnologias. Para a Nike ele era muito relevante. Ele gostava de fazer umas poções, uns pré-treinos, tentou fazer o primeiro Gatorade lá, criava solado diferente para tênis, fazia... Ele era um cientista maluco dos tênis. Ele vivia reclamando que as pessoas cometiam um erro de acreditar que nem todas as pessoas eram atletas. Melhor ainda, que os atletas olímpicos de elite eram atletas. E para ele não era assim como ele enxergava a vida. Para ele, todo mundo que tem um corpo é um atleta. Todo mundo que tem um corpo é um atleta. E fazendo um paralelo com a vida real, todo mundo está na competição, todo mundo é atleta de algo. Muitas vezes em modalidades diferentes. Mas todo mundo está competindo, seja no emprego, seja para um espaço no ônibus, seja no trânsito, quando você quer ultrapassar outros carros. São competições de atletas diferentes. Alguns são melhores e outros não tão bons. Então esse paralelo mostra, pelo menos me ajuda a pensar que a gente vive uma constante competição. Até a questão do descanso. Quem descansa melhor, como descansar melhor, como melhorar aquilo, como aprimorar. Então esse tipo de mentalidade ajuda a progredir cada vez mais, a buscar dar o seu melhor em tudo que você está fazendo e, com isso, talvez conseguir algum resultado melhor. Quando você só enxerga problemas é porque não está vendo claramente. Essa aqui é perfeita para aquela pessoa que é ótima em reclamar. Quando as coisas começam a apertar, dar uma complicada a mais, a gente tem a tendência de focar cada vez mais no problema, né? Parece que a nossa visão vai daquele negócio de cavalo e você vai fechando seu foco direto só para o problema, você não vê mais nada além do problema. E começa a ficar refletindo e pensando, e às vezes se martirizando do quão ruim aquilo é, como você chegou naquilo.
ao invés de pensar em como resolver o problema, como sair daquela situação, como resolver aquele problema. Sair do espaço de vítima e ser quem age, ser o protagonista daquela própria história. Então, muitas das vezes a gente só não está olhando para tudo, não está observando de forma clara. A gente está apenas focado no problema. E se a gente está focado no problema é porque provavelmente não estamos vendo de forma clara. Nunca são apenas negócios. Depois da Nike já consolidada, já grande, ele passa uma reflexão no final do livro, após ele receber a notícia que o filho dele faleceu em um mergulho, quando ele foi visitar um ex-atleta dele que era treinador e estava treinando um atleta que seria patrocinado pela Nike também, tinha muita motivação, pegou todo o ideal da marca, né, e era motivado por ela. Ele foi visitar esse treinador que tinha sido atleta dele, tinha ganhado 3 maratonas, Alberto Salazar, o nome dele, 3 maratonas em Nova York, usando o tênis da Nike, fazendo divulgação da imagem, tudo, divulgando a ideia, levando aquela ideia, o ímpeto que a Nike tem, essa imagem mais rebelde, e sofreu um acidente, eu acho que uma parada respiratória, e acabou indo pro hospital. Nisso ele foi visitar esse amigo dele, e o cara podia ter pedido tudo pro filho, podia ter falado qualquer coisa. E ele falou só, não esquece do meu garoto. Pediu pra ele não esquecer do Galen, o atleta que ele tava treinando, que era um jovem muito promissor. Então, nessa situação, a pessoa podendo pedir qualquer coisa, praticamente falar qualquer coisa, ele se preocupou em manter a mensagem, passar a mensagem, transmitir. E aí o Phil traz essa reflexão de que nunca são apenas negócios. E se ele visse a empresa de tênis como só uma empresa de tênis, talvez ele não tivesse chegado ao tamanho que ele estava, não teria participado da vida de tantas pessoas, que nem o Tiger Woods, o Michael Jordan, Kobe Bryant, vários outros nomes que tiveram apoio da Nike, que a Nike ajudou a espalhar a história, que são pessoas, figuras motivacionais dentro do esporte incrivelmente grandes. Então, segundo o Phil, nunca são apenas negócios. E se caso um dia se tornem apenas negócios, significa que o negócio está indo mal. E depois de todas essas lições passadas nessa biografia, me ajudou a lembrar muito sobre a importância de agir, de perseverar, de acreditar e de agir de forma autêntica em tudo que a gente faz. Em ter a nossa identidade naquilo, em persistir com aquilo, e melhorar cada vez mais, buscar sempre a evolução. Desde ter resiliência para encarar novos obstáculos até a compreensão de que o verdadeiro sucesso ele vem da dedicação, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Exige tempo, empenho, dedicação, suor. Precisa que você dê o sangue para aquilo acontecer. E esse livro aqui foi incrível para ajudar quanto a isso. É muito absurdo, recomendo a leitura para todo mundo. Se quiserem também tem um link na bio para comprar direto na Amazon. Se você for Prime, você não paga o frete. E acredito que seja isso. Se isso foi relevante para você, se essas lições foram interessantes para você, se esse formato de vídeo é bacana, falar sobre livros, eu posso estar trazendo uma porrada de conteúdo para cá também. Se você achou esse vídeo interessante, curte aqui embaixo, se inscreve e compartilha para quem você acha que pode aprender muito também com o fundador da Nike. E tá bem mais fácil do que ler 380 páginas. Vai ser um resumo para vocês, tá bom? Tudo de bom, até a próxima, fui!